Sejam bem-vindos ao nosso canal Doutrina e Cultura. Nós temos gravado algumas coisas sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, principalmente alguns princípios e ordenanças do Evangelho que nós acreditamos. E algumas pessoas, por exemplo, têm algumas dificuldades para entender as Escrituras. Então, aqui pensando nisso, o que eu fiz? Eu resolvi fazer essa aula um pouco mais informal, mais explicativo, mais dinâmico, explicando sobre o panorama histórico doutrinário. O que eu quero fazer hoje? É desenhar o mapa da antiga Palestina. Isso mesmo, vou desenhar o mapa para que a gente possa entender basicamente onde aconteceu as coisas que as Escrituras falam. A gente tem dificuldade às vezes de entender, principalmente o Velho Testamento, por não entender onde aconteceu a história. Tudo bem? Então, é uma coisa bem simples. O que você vai precisar hoje? Vai precisar de um caderno, um caderno normal. Você vai colocar ele na forma horizontal e eu vou explicar para vocês de forma bem simples como é o mapa ali da antiga Palestina. Tudo bem? Então vai lá, pega lápis ou caneta. O que você vai fazer para mim então? Vamos selar para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos lá então. Você vai fazer uma marca para mim aqui no meio do seu caderno. Você vai pegar ali o meio do seu caderno, você vai fazer essa marca aqui para mim. Aqui, mais ou menos, dá um espaço aqui, do caderno, você vai fazer essa outra marca. E aqui, na outra, você vai fazer mais ou menos a outra marca. Tá ok? Para facilitar, você vai fazer uma marca mais ou menos nessa proporção aqui, na metade, tudo bem? E essas 4 marcas aqui que vocês vão fazer. Bem, então nós vamos então para o primeiro desenho do mapa. Esse desenho aqui você vai chegar ele até, vai fazendo um zigue-zague para ficar mais ou menos parecido, com as curvaturas ali do mapa, mas não vai sair exato, mas porque a gente precisa aqui você vai fazer como se fosse um V, E esse aqui, você vai chegar até aqui, pronto, fez como se fosse um V, um zigue-zague, e aqui você vai abrir como se fosse um A, ok? Vai abrir como se fosse um A. Aqui nós já temos mais ou menos direcionado o nosso mapa. Bem aqui em cima, você vai fazer como se fosse uma montanhazinha aqui, Eu vou fazer o meu monte aqui, vai ser muito importante esse monte aqui, tá? Você desenha ele bem no meio, tá? Desses dois desenhos aqui. Desenha ele bem no meio aqui, que você já vai saber. Agora vamos lá, propriamente dito, para o nosso desenho. Aqui, vamos dar nome agora, Aqui nós vamos chamar de Mar Grande, tá? Ou Mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo, esse é o Mar Mediterrâneo. Embaixo do Mar Mediterrâneo, preste bem atenção, tem um conjunto de rios aqui, E esse conjunto de rios, ele forma um rio bem longo aqui, Esse aqui é chamado Delta. Esse é um lugar bem importante, Delta do Nilo. Um lugar bem importante, tá? Aqui, Esse é o Delta, um conjunto de rios. Aqui, então, é o rio Nilo, tá bom? O rio Nilo aqui, do lado esquerdo, a terra do Egito, Tranquilo, então, desse lado aqui, então, nós já nos situamos, Terra do Egito, Você vai parando o vídeo, se você tiver dificuldade, você vai parando. Aqui, no meio, você já deve ter ouvido falar, aqui é Mesopotâmia, que é a Mesopotâmia, Meso quer dizer entre, ou no meio de rios, Esse aqui são 2 rios muito importantes, Esse aqui é o rio Eufrates, você já deve ter ouvido falar, e esse aqui, o rio Tigre, esse aqui. Aqui no meio, Golfo Pérsico, tá bom? Golfo Pérsico. Agora nós vamos aqui, propriamente dito, para essa parte do meio, Aqui embaixo nós vamos desenhar um lugar bem importante também, bem aqui no meio, Aqui nesse meio aqui você vai fazer como se fosse abrindo para um lado, faz aqui,
e depois você abre para o outro. 2 golfos aqui, né? E nós vamos falar sobre ele depois. Aqui nesse meio aqui vai ficar a Terra da Arábia, aqui mais ou menos a cidade de Midian, né? Onde Moisés teve algumas coisas lá, né? Nós vamos falar isso posteriormente para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, ó, é o Mar Vermelho. Nós vamos estudar o Velho Testamento por esse mapa aqui, tá? É bom você desenhar ele. Agora aqui, ó, esse monte aqui agora, muito importante, tá? Esse aqui é o Monte Hermon, também cogitado aí para que seja o Monte da Transfiguração. Nós não sabemos exatamente se é esse monte, né? Mas ele, através de estudos, cogita-se que esse seja o Monte da Transfiguração, o Monte Hermon. Aos pés do Monte Hermon nasce 3 lagos. Um lago chamado Lago de Meron, faz aqui um outro rio. O outro é um pouquinho maior, chamado Mar. Não é um mar, na verdade é um lago, né? Mas é chamado de Mar da Galileia. Você já deve ter ouvido falar. E o Mar da Galileia faz outro, que é um pouquinho maior aqui, que é chamado aqui de Mar também, que na verdade é um lago, Mar Morto, que na verdade não é um mar, é um lago também de água salgada, ou Mar Morto ou Mar de Sal, como é conhecido também nas escrituras, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, né? Nós não vamos prolongar muito, senão vai ficar muito longo, mas esse é o cenário onde aconteceu toda a história do Velho Testamento e muita história do Novo Testamento, ok? Nós vamos ficando por aqui, então na próxima aula eu continuo falando a importância de cada um desses lugares aqui e alguns acontecimentos que teve nessas localidades, tudo bem? Então, até a próxima aula, obrigado por ter assistido este vídeo, compartilhe esses vídeos então e bons estudos!